Erraram meus sonhos, pensaram que estavam mortos. As sementes da terra não morrem, logo vão brotar. Entulharam meus rios, querendo que as fontes secassem. Mas as águas encontraram caminho por outro lugar. Eu sou como ouro, quanto mais entro no fogo, mais o Senhor purifica. Sou como barro, quanto mais sou amassado, mais minha forma fica linda. Sou como barro, dentro da natureza, na água e na fúria de mar. O inimigo tenta criar laços em braços, mas o efeito é contrário. Tentaram parar, mas prosseguir. Tentaram me ferir, mas fui curado. Eu encontrei abrigo em teus braços. Eu encontrei a vida em teus braços. Sou como ouro, quanto mais entro no fogo, mais o Senhor purifica. Sou como barro, quanto mais sou amassado, mais minha forma fica linda. Sou como barro, dentro da natureza, na água e na fúria de mar. O inimigo tenta criar laços em braços, mas o efeito é contrário. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me ferir, mas fui curado. Eu encontrei abrigo em teu abraço. Eu encontrei a vida em teus braços. Tentaram me parar, tentaram me ferir, mas fui curado. Eu encontrei abrigo em teu abraço. Eu encontrei a vida em teus braços. E ainda que a vontade 7 vezes mais, e que os leões me cerquem pra me devorar, estás comigo, estás comigo. E ainda que a vontade e que os leões me cerquem pra me devorar, estás comigo, estás comigo. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me ferir, mas fui curado. Eu encontrei abrigo em teu abraço. Eu encontrei a vida em teus braços. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me ferir, mas fui curado. Eu encontrei abrigo em teu abraço. Eu encontrei a vida em teus braços. Agradeço por em nome de Jesus. Diácono Getúlio está com a oportunidade. Glória a Deus. E logo após, eu esqueci, né, que dá o oficial nessa tarde, ele e a Renata, já vai aqui. Ele vai estar dando lugar para Deus neste noite. Amém? O Diácono Getúlio. Aleluia! Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Irmãos, independente de tudo que está acontecendo aqui essa data maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, onde o Senhor tem operado maravilhosamente no nosso meio, sendo o aniversário de 13 anos da mesa, eu quero ler um livro no seu capítulo de número 13 e vou ler 13 versículos finalizando no 13º. Amém? Amém. Então, por favor, abra vossas Bíblias aí no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 13. Glória a Deus. Livro de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 13, no seu verso 1 em diante. Glória a Jesus. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Glória a Jesus. Podem se sentar. Gente, desde o princípio, desde a manhã, no qual está inserido o texto do Isaías, o capítulo de número 32, uma das máximas que eu ouvi, nós ouvimos que estão desde amanhã aqui, é a questão de ter o caráter, de ser essa pessoa de caráter, e principalmente viver isso, não falar, viver. E veja bem que o próprio que está falando sobre esse texto e contexto é um homem que em tal época era chamado de Saulo. Só que veja bem que esse homem aqui, ele amava muito aquilo que ele fazia. Como assim, Jesus? Como era alguém que queria aprender, amava tanto o ensino que não tinha problema de sentar para aprender. Quando buscava ser ministrado por Gamaliel, sendo esse o seu doutor, sendo ele o capacitor mesmo para que ele aprendesse e evoluísse naquilo que acreditava, amava tanto que rompia as barreiras para aprender com ele. Só que veja bem que o amor dele não é como o nosso, que nós queremos amar demais, mas ao mesmo tempo que não serve dentro daquilo que nós acreditamos que seja o amor, a gente chuta o balde, manda para longe, porque não serve para nós, porque não apresenta para nós aquilo que nós gostaríamos que fosse. Ele não, por mais que ele tenha um ensino duro por parte de Gamaliel, ele prefere ter um ensino duro, mas aprender a verdade. Ele
passar por algumas angústias, mas aprender a verdade. Porque ele sabe que essa verdade que vai elevá-lo ao nível no qual ele precisa chegar de maturidade. E veja bem que quando ele senta para aprender, ele está aprendendo, gente. E quando ele aprende, ele procura levar risco aquilo que ele aprendeu. Mas não é porque ele aprendeu, é porque ele ama aquilo que ele aprendeu. E por amar, ele comete alguns erros. E por quê? Porque até então ele ouviu a verdade, mas ele ainda não a conheceu. Mas quando a verdade apresentou para ele, está escrito para a gente que ele se gosta. Está escrito para a gente que até mesmo em dados momentos ele fica cego. E essa voz o chama pelo nome e diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então veja bem, ele ouvia muito da verdade, mas não conhecia. Mas quando ouviu a voz, ele falou: opa, peraí, quem é que está falando comigo? Sou eu, Saulo, Jesus de Nazaré que falou contigo. A partir de então, Jesus começou a ensinar: então você vai a tal cidade, entra em tal casa e lá te será dito o que convém ser feito. Mais uma vez é alguém que procura aprender. E detalhe, está cego sem direção aos olhos de muito, mas para mim não. A direção foi dada, por mais que ele não enxergue, ele ouve. E por ele ouvir, ele pratica aquilo que ouviu. E ele sendo praticante, chegando na casa, gente, ele vai receber uma das dádivas que nós recebemos. A graça de Jesus Cristo. E quando ele recebe essa graça, agora ele muda. Ele não persegue mais a igreja, ele ama a igreja. Ele não persegue os mais que servem a igreja. Ele serve junto a igreja. E no nosso meio, infelizmente, às vezes a gente falha. E é normal, gente. É normal, porque muitas das vezes nós só ouvimos a verdade, mas ainda não a conhecemos. Então, no nome de Jesus, nessa tarde, nos é apresentada a verdade. E para nós agora guardar essa verdade e vivê-la. E no nome de Jesus, não vamos apenas ouvir sobre a verdade, vamos viver junto com a verdade. Porque vivendo junto com a verdade, nós viveremos a verdade. Porque, gente, muito amor, carinho e respeito e zelo pela amada igreja do Senhor, nós precisamos entender uma coisa. Hoje, pode ser que nós criticamos algumas coisas que nós não conhecemos, ou até mesmo pessoas por suas limitações, porque nós ainda fazemos exatamente como o Saulo disse, o melhor, Paulo disse no contexto. Quando eu era menino, eu falava com o menino, pensava com o menino, achava com o menino. Então é normal errar, por ser ainda menino. Porque o menino, você fala com ele, não bota o dedo na tomada, não, menino. Aí o menino, por curiosidade, vai lá e mete o dedo. Aí ele só vai parar de fazer quando ele pratica uma coisa que só vai fazer nos seus atos. Aí na maioria das vezes a gente fala de alguém, julga alguém, não entende alguém. Eu imagino Cristo olhando pra gente, meu filho. Mas quando foi a sua vez de precisar, eu te amei. Quando foi a sua vez de ser compreendido, eu te compreendi. Quando foi a sua vez de ser amado, eu te amei. Então, no nome de Jesus, vamos amar. Porque essa é a máxima do Evangelho. E assim sendo,